Pais queridos, queridas, mais uma vez aqui com vocês, hoje para falarmos da lição número 12 da classe dos adultos, perseverando na fé. O texto áureo diz assim: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus ele está dizendo que existe uma condição, ao que vencer. Então não é para todo mundo ou para qualquer um, é específico. E a leitura em classe, ela está lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, do versículo de número 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Veja que Jesus fala que aquele que vencer, assim como eu venci, então a todo aquele que vencer, concederei que se assente comigo no trono. E Paulo fala que acabou ou combateu o bom combate. Então quando você fala de vencer, você está vencendo a um jogo, a uma partida, a uma disputa ou uma batalha. Então dentro do contexto espiritual dessa lição, complementando aquilo que Jesus está dizendo, nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, onde o prêmio dessa batalha são as nossas almas. Então aquele que vencer terá a eternidade com Deus, juntamente com Cristo, tendo o poder de se assentar no seu trono. E aquele que for derrotado nessa batalha será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás, seus demônios e a morte, e assim estará eternamente distante de Deus. Então, como Cristo fala nesse texto, e é interessante a gente usar isso como ponto de contato com a classe, no momento que você estiver dando a aula, Jesus ele é muito específico nesse texto de Apocalipse 3:21. Ele diz assim: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei. Então Jesus mesmo está dizendo que ele já venceu. Nós não temos que nos preocupar em vencer o pecado no sentido do poder destrutivo, da morte que nos separa de Deus. Ele venceu todo o pecado lá na cruz do Calvário, cumprindo a exigência da lei e dessa forma levando sobre si as nossas transgressões. A nossa batalha é outra. Nós não precisamos vencer o mundo. Ele só nos diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não vamos vencer o mundo porque ele já foi vencido. Nós temos que vencer o quê? A luta contra a nossa carne. Então, lá em Tiago é dito, quando alguém é tentado, não diga de Deus sou tentado, mas cada um é tentado quando engodado e atraído por sua própria concupiscência. Então, a nossa luta hoje já não é mais contra aquilo que está fora, contra o poder do pecado, pela influência de Satanás, mas sim a luta do nosso espírito. A carne e o espírito combatem internamente, a carne querendo fazer sua vontade e o Espírito querendo nos levar a Deus. Antes de Cristo, nós não tínhamos essa batalha porque já estávamos todos entregues à carne, todos entregues ao pecado. O Espírito não tinha, o Espírito de Deus não tinha poder individual sobre a vida do homem. Com a salvação que foi proclamada na cruz por Cristo, através do seu sacrifício, ele nos dá poder, agora com as armas da fé, de lutarmos essa batalha e vencermos a nossa carne através da mão do nosso Senhor Jesus Cristo e do poder do seu Espírito Santo. Então, essa lição, ela vai nos mostrar da importância de perseverarmos na fé. Então, Cristo morreu na cruz e pagou os nossos pecados. Quando eu aceito a Cristo, eu entrego a minha vida a Ele. E quando eu entrego a minha vida a Ele, eu deixo de viver, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, uma vez que Cristo vive em mim, é natural que o estilo de vida de Cristo se manifeste na minha vida. Então, se, por exemplo, você muda para uma casa e já havia alguém morado naquela casa, não é uma casa nova que você é o primeiro proprietário.
Você chegou, comprou uma casa, alugou uma casa, um apartamento, enfim, você se mudou para aquele lugar. E chegando ali, o antigo dono foi embora e deixou tudo vazio, não tem móveis, mas a pintura ficou. Então, de repente, tem uma parede vermelha, tem uma parede amarela, tem lá na cozinha um azulejo de um jeito ou de outro jeito. E aquele não é teu ambiente, você não se sente bem ali, não é tua casa, não tem a tua cara. Qual que é a tendência de todo ser humano? Fazer uma reforma e deixar a casa com a cara dele. Então, da mesma maneira, quando eu aceito a Cristo e eu confesso Ele como meu Salvador, eu abro as portas da minha alma para o Espírito Santo entrar. E aí o Espírito Santo vai fazer uma obra transformadora, ele vai restaurando a minha vida, vai tirando tudo aquilo que o pecado colocou de lixo, vai limpando as paredes, vai pintando de novo para deixar a nossa vida com um ambiente que agrada a Deus, que agrada a Cristo e assim a gente poder viver em comunhão com Ele. Então é uma ilustração só para você poder fazer de repente uma introdução com a tua classe, para as pessoas entenderem qual é a importância de eu perseverar, manter a continuidade da minha fé em Cristo, porque Ele fez o que eu não podia fazer. Agora cabe a mim me submeter voluntariamente a Ele e aceitar a vontade dEle na minha vida. Então, a lição ela vai falar em 3 tópicos importantes. O tópico 1, perseverança bíblica. Lá no tópico 2, o perigo da apostasia, nós vamos falar da apostasia. E encerrando, seguros em Cristo. Quando a Bíblia fala de perseverança, dá a ideia de consistência, de luta, de combate, de você manter um esforço contínuo. Contra o que, principalmente? Contra as tentações, como eu já disse. Contra o desejo de satisfazer o meu prazer. A carne é movida pelos 5 sentidos. A carne é movida pelo sentimento, pela necessidade de sentir prazer, por sensações. Então, o teu corpo não gosta de ser colocado, de se colocar em situação de adversidade. Então, você fala do jejum, passar fome, existe uma reação que ela altera até o humor, a pessoa fica irritada, e ela precisa procurar alimento para poder voltar a se alimentar. Então você está lutando contra a carne. Fora de outros prazeres, eu estou falando aqui só do prazer, né, físico ali, imediato da alimentação. A gente poderia falar de prazeres subjetivos ainda, da necessidade de ser reconhecido, de ser aceito, de se sentir privilegiado. Então a carne ela vai buscar isso. Quando a gente fala de privar a carne, não tem a ver, por exemplo, como os monges faziam na antiguidade, iam para uma clausura, ficavam fechados ali, privando o corpo das sensações. A gente está falando de desejos internos que o homem tem, que a mulher tem, a humanidade tem, de se sentir especial, valorizado e diferenciado. Então nós temos que combater esse desejo. Nós temos que perseverar na humildade e na disposição de servir. Quando você olha entre os discípulos, depois que eles são escolhidos, tem os discípulos, a multidão, e dali Jesus escolhe os apóstolos, e aí os 12 começam a acompanhar Jesus, e você vai ver em determinado momento, eles começam a discutir quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo, quem vai governar, quem vai reinar. Então, eles já não estavam ali tão preocupados em servir ao mestre, mas já começavam a preocupar-se em tirar benefício daquela posição. Muitas pessoas vêm para a igreja, se convertem, mas daqui a pouco dentro da igreja elas começam a vislumbrar oportunidades de reconhecimento, que às vezes não tem em casa, às vezes não tem no trabalho, e elas julgam que a igreja é o ambiente para isso. E aí a gente começa a deturpar valores que são muito importantes, que é o quê? Olhar para o próximo e me importar com ele. E aí as pessoas param de olhar para o próximo, elas só olham para Deus e se importam com elas mesmas. Então, sem perceber, estando na igreja, elas estão distantes de Cristo. Lembra que entre os 12 havia um discípulo chamado Judas Iscariotes. Não havia ninguém mais próximo e ao mesmo tempo mais distante do que ele. Então, perseverar tem a ver com permanecer, resistir, não abaixar o escudo, não sair da posição de resistência, firme no propósito de agradar a Deus e de conhecer a Deus intimamente. E aí, a provisão divina e cooperação humana é o subtópico do item 1. O primeiro é o conceito bíblico de perseverança, eu já falei. Provisão divina e cooperação humana. Quando nós entendemos de que, peraí, eu estou salvo, então se eu fui salvo, Cristo venceu, então eu não preciso mais me preocupar porque eu não vou mais perder minha salvação.
Se você lembrar lá da lição 8, tem os vídeos aí nos nossos subsídios e também a tua própria lição, a lição 8 ela vai falar do livre-arbítrio, essa revista fala da doutrina da salvação, fala do livre-arbítrio. Então eu tenho a capacidade de escolher, mas não é pela minha escolha que eu serei salvo. Eu fui salvo e pela minha capacidade de escolher, eu me mantenho na posição aonde Cristo me colocou. Quem vem a Cristo, ele guarda, ele não lança fora. Mas lembra do filho pródigo? Quando o filho mais novo chegou e disse, pai, dá a minha parte da herança. O que o pai fez? Está aqui, ó, pode ir. Então, pelo teu livre-arbítrio, se você quiser, você pode se afastar de Deus e voltar lá para o meio dos porcos. Deus não te obriga a ficar com Ele. Uma vez que você foi salvo, você não foi preso. Se não foi salvo, você foi trancado. Então Ele te tirou do lamaçal do pecado e te colocou sobre a rocha que é Cristo. Cabe a você permanecer ali ou ir embora dali. Então eu não posso confundir o sentido de provisão divina, aonde me ofereceu a salvação através de Cristo, e a minha cooperação, não só no processo da minha salvação, porque a salvação ela é imediata. A santificação é um processo constante e contínuo. Então a salvação vem de Deus para o homem. Ele nos salvou de forma imediata. Tanto é que o ladrão da cruz não precisou descer para pedir perdão para ninguém ou para se reconciliar com ninguém. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo imediatamente. Agora, a santificação é um processo onde, através das minhas escolhas, eu busco me aproximar mais de Deus, ter intimidade com Ele, para refletir a glória dEle na terra, em favor de outras pessoas. Então, ser santo, como eu sou santo, não é ser melhor para eu me mostrar para os outros, é refletir a glória de Cristo para poder servir com mais ênfase e vontade aqueles que necessitam. Então, eu não posso confundir que uma vez salvo, salvo para sempre. Pelo contrário, acho que isso ficou claro, tá bom? Então, indo lá para o item 2, o perigo da apostasia. Apostasia vem do grego apóstasis, que significa afastamento, remonta ao abandono premeditado e consciente da fé cristã. Ou seja, alguém recebe algo, aceita, acolhe e depois simplesmente consciente faz o quê? Vira as costas para aquilo e abandona. Quando você olha no Antigo Testamento, você vai ver em vários exemplos da Bíblia, você pode procurar depois ali nos textos que a própria lição te coloca, você vai ver lá em Ezequiel, você vai ver o próprio povo de Deus mesmo lá no deserto. Em vários momentos eles estão se afastando de Deus, voltando para a idolatria, voltando para os seus interesses pessoais, voltando para a ganância. Você vê isso claramente no Antigo Testamento. Pastor, mas no Novo Testamento eu não vejo muito claro exemplos de apostasia. Explicar por quê. O momento em que Cristo vem, Israel, a nação judaica, está vivendo toda a nação na apostasia. Por isso que antes de Jesus você vê João, o Batista, lá no Rio Jordão, batizando os judeus para o arrependimento, porque eles estão afastados de Cristo. Afastados de Cristo? Não, afastados de Deus. Então você vai ver João os convidando, olha, arrependam-se, voltem para a posição, porque a nação estava distante. Por suas práticas religiosas, dogmáticas, eles não tinham mais o desejo de adorar a Deus verdadeiramente. Então a nação estava vivendo na apostasia. Tanto é que quando Cristo vem como o Messias, eles não conseguem reconhecer em Cristo a pessoa do Messias. E através da vida de Cristo, do seu ministério, você vai ver todas aquelas pessoas, ou na sua maioria, se afastando agora daquele distanciamento, ou se afastando da religiosidade, se afastando dos dogmas e das práticas judaicas, procurando a Cristo. Então você vê em 3 anos uma multidão incontável que volta para Deus. E a partir dali a igreja nasce com esse espírito. Então a igreja nasce no contexto onde as pessoas reconhecem que estão longe de Deus e aí elas se voltam para Deus, por isso começam a seguir a Cristo. E você vai ver no desenvolver da história da igreja o que? A intensidade do amor, da fé, da caridade,
as pessoas entregavam a sua vida, morriam nas arenas, comida por leões, ou penduradas em praça pública, lá em Roma, chegaram a queimar os cristãos como se fossem postes de luz para iluminar a cidade. Então, a fé em Deus era real e verdadeira. Então, você não consegue ver numa igreja que está nascendo e saindo de um ambiente de apostasia, você não vai ver muitos exemplos de apostasia. A gente pode falar ali de Ananias e Safira, a gente pode falar de alguns outros poucos exemplos de homens que procuravam ensinar outras doutrinas, né? Os judaizantes que se converteram, eram judeus, se converteram a Cristo e depois quiseram ensinar as práticas do judaísmo para os cristãos, combatendo com Paulo. Você vai ver a lição, mostra depois lá, está lá em Atos 21, sobre o julgamento de Paulo. Paulo foi julgado porque como é que pode você estar pregando a judeus que estão fora de Jerusalém e ensinando a eles que eles não precisam mais se circuncidar? Então, você vai ver, na verdade, algumas poucas pessoas tentando voltar para as práticas religiosas, mas você não vê a igreja como um todo se afastando de Deus. Profeticamente, lá em Apocalipse, você vai ver nas 7 cartas, o Espírito de Deus revela ao anjo da igreja qual é a falha de cada uma das igrejas, mas ali numa visão espiritual. Nesse sentido, nós não temos muitos textos que falam de uma forma direta sobre a apostasia. Mas o conceito de apostasia ele está muito claro lá no Antigo Testamento. O povo vira as costas para Deus e começa a viver em favor da sua própria vontade, interesse e do seu desejo. Já no Novo Testamento, a gente não vê isso acontecendo. Mas nos dias de hoje, olha, vou te dizer, a Bíblia fala que quando Cristo voltasse para buscar a sua igreja, nós estaríamos como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, as pessoas só pensavam no seu próprio interesse, na sua própria vontade. Casavam, se davam em casamento, viviam suas vidas, mas totalmente distante de Deus. 120 anos Noé ficou construindo a arca e ninguém se interessou em voltar a Deus, permaneceram nas suas práticas. Hoje, no Brasil, a igreja evangélica já tem 100 anos e a reforma protestante 500 anos. Nós já vemos hoje no Brasil igrejas, e não estou aqui para julgar ninguém ou nomear ninguém, estou falando de nós mesmos, como igreja, como indivíduos, não só como instituição, mas nós vemos igrejas muito distantes de Cristo. Hoje, 30% da nação brasileira se declara evangélica, 25%, 30%. Mas é fácil ser evangélico hoje. É fácil ser evangélico e tatuar Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É fácil ser evangélico e sair para beber como se nada fosse. É fácil ser evangélico e continuar com as mesmas práticas da vida que existia antes de Cristo. Então, nós, quando nos convertemos a Cristo, nós temos que ser luz. Luz tem que estar num lugar alto, brilhando. E ela tem que ser forte, tem que incomodar. Você não tem noção da quantidade de luzes que estão acesas nessa sala. Se eu apagar agora essas luzes, simplesmente você não vai conseguir mais ver nada. Então, a luz do mundo é assim. Ela tem que ser forte ao ponto de doer o olho. Sal da terra. Ó, pega alguma coisa ali que não tem sal, você percebe o gosto na hora. Então o sal, ele incomoda, ele se destaca. E nós estamos meio insossos. E a nossa luz está parecendo mais luz de vela. Nós estamos muito conformados. A igreja confundiu a revolta de costumes, cabelo, roupa, barba, uma série de coisas, achando que fazendo isso, ela estava se adequando a uma igreja nova e transformada, saindo da quadradice, da chatice dos primeiros reformadores, conservadores e tradicionais. E aí a igreja esqueceu o mais importante, que é o amor, a fé, a caridade e se voltar a Deus e se preocupar verdadeiramente com o próximo. Então, temos que tomar cuidado. Quando Jesus veio, uma nação inteira estava vivendo na apostasia, porém, 3 vezes ao ano, eles estavam lá no templo, oferecendo sacrifício a Deus, eles comiam a Páscoa todos os anos, e eles viviam uma vida religiosa. Então, a religiosidade nos afasta de Deus e nos mantém dentro da igreja.
Este é o pior desviado que existe, porque na sua consciência cauterizada, ele tem certeza que está agradando a Deus. Mas por que está desviado? Por que está apostado da fé? Porque o seu coração já não consegue mais sentir amor, misericórdia e interesse pelo outro. Então, converse com teus alunos sobre isso, o risco que nós vivemos. Nós hoje somos uma igreja moderna demais. Nós estamos mais parecendo com o mundo do que fazendo o mundo se parecer com Cristo. Pense sobre isso, reflita. Deus te deu esse ministério com esse propósito, você confrontar e fazer as pessoas pensarem verdadeiramente sobre o poder da palavra de Deus. Então, a gente tem a garantia da salvação, como eu já disse, através do sacrifício de Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, ele garante a todos, de uma forma incondicional, a salvação. Cabe agora, individualmente, aceitar essa salvação e me submeter à vontade de Deus na minha vida, como Cristo fez, se submetendo à vontade do Pai. Então, eu tenho que ser a imagem e semelhança de Cristo. Olha o comportamento de Cristo, esse tem que ser o meu comportamento. A alegria da salvação. Paulo, ele fala que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Uma coisa é o humor do ser humano. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está deprimido, tem dia que você está chateado, tem dia que você está irado. Jesus falou, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, nós não estamos falando aqui de humor, nós estamos falando da alegria, no sentido de convicção, de uma certeza maior de que o nosso futuro já está garantido, de que a morte não será o fim. Eu já perdi diversos familiares, inclusive um irmão, meu irmão mais velho, era muito próximo a mim, nós éramos quase que como unha em carne. Hoje tenho eu e meu irmão mais novo, nós nos damos muito bem, mas pela diferença da idade e da localização, eu não tenho hoje mais tanta intimidade com ele. Mas na época, nós morávamos juntos, então nós vivíamos os três, tínhamos um lema, mexeu com um, mexeu com três, os três andavam grudados. Hoje a vida nos separou fisicamente. Mas qual é a tranquilidade hoje? Quando eu chegar na eternidade, tenho certeza que o meu irmão estará lá. Quando chegar na eternidade, eu tenho certeza que tudo terá valido a pena, porque terei a oportunidade de começar a viver com Cristo. Então, a alegria da salvação não é simplesmente um sorriso no rosto, não é, já existiu até um tempo atrás a teologia do sorriso, que as pessoas eram ensinadas a sorrirem, simplesmente sorrir, e aí começa a contagiar o outro. Não, o que é isso? Não, porque eu tô alegre. Não. Jesus falou, isso vos digo para que tenhais paz, vírgula, no mundo tereis aflições. Isso é promessa de Cristo, está garantido por Ele. Vai vir uma atrás da outra, quando acabar uma vem outra, quando acabar uma vem outra. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que é ter bom ânimo? É ter o óleo sobre a cabeça, né, o perfume, cabelo penteado, roupa limpa, barba feita e ir para a luta sabendo que vai passar, sabendo que você vai ser vencedor, sabendo que aquele mal não terá poder de te destruir. Essa é a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus. Quem serve a Deus tem esperança no futuro, porque sabe que a sua mão, a sua vida está nas mãos de Deus. Então, não confunda alegria da salvação, ou seja, certeza do futuro, com humor. Vai ter dia que você vai estar triste, deprimido, chateado, angustiado. E vão haver momentos de felicidade, momentos de alegria. Mas na vida, na maior parte do tempo, são momentos às vezes de silêncio, de introspecção, para momentos pontuais de alegria. E por isso a alegria é tão importante, porque quando ela chega você comemora. Então, faça essa diferença para o seu aluno, para ele poder perceber a alegria da salvação, como diz o salmista, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Então, Davi, depois do adultério, depois do homicídio, depois de tudo que ele fez, ele perdeu a esperança do futuro. Ele sabia que se ele morresse naquele momento, a sua alma já estava condenada. Então, ele reconhece que mais do que o trono, a riqueza, o poder, é a tranquilidade de saber que o seu futuro estava nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, no caso. Como Paulo fala, combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé e estou em paz, porque eu sei que eu vou desfrutar na eternidade com Deus. Então essa é a verdadeira alegria da salvação. Então é possível eu ter a alegria da salvação
mas por momentos circunstanciais eu estou passando por sentimentos de tristeza, de angústia, que são coisas normais do nosso dia a dia. Então, crente não tem que ser máquina de sorriso o tempo inteiro, não. Ele tem que ser desafiado pela consciência, pela racionalidade, por isso o culto é racional, de que no momento da angústia, no momento da aflição, ele lembrar, olha, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o meu socorro vem do quem? Vem do Senhor. Senhor, eu sei que isso vai passar, me ajuda a levantar minha cabeça, porque Tu estás comigo. E aí sim, nós seremos vencedores, o nome dele será glorificado. E também a certeza da vida eterna. Não existe nada mais maravilhoso nesta vida ou em qualquer outra do que a certeza da salvação. Qual é a grande angústia dos homens? São 3 perguntas. De onde vim? Por que vim? O que estou fazendo aqui com a minha missão? E para onde irei? Essa primeira, de onde vim, é muito subjetivo e quase não tem muito propósito saber de onde você veio. Independente do que as pessoas creiam por sua forma de religiosidade. Nós sabemos de onde nós viemos de Deus. Agora, por que eu vim? Sim, existe uma missão e existe um propósito para cada um. Nós somos únicos e exclusivos. Mas de uma forma resumida, o propósito da sua vida é glorificar o nome do Senhor. Como? Através das suas ações em favor do próximo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como eu te amei. Jesus mudou ali no final da sua vida, ele nos deu um novo mandamento. Então, esse é o nosso propósito, a nossa missão. E para onde eu irei? Está aqui, ó, vou te dizer para onde você irá. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Existem 7 promessas para as igrejas lá em Apocalipse. Lê depois. E em todas elas está escrito, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, qual a certeza disso? Nenhuma. É fé. Por isso eu preciso perseverar na fé, sabendo que existe um prêmio maior garantido para mim, porque Cristo me prometeu. E veja só, homens perderam suas vidas, não usaram de violência, diferente de hoje, onde nós vemos religiões tentando se impor no mundo através da violência, através da guerra. O cristianismo se tornou a maior religião, não estatisticamente falando em números de seguidores, maior no contexto de transformação. Nós temos hoje o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos em 2017, depois de Cristo. Então foi a religião que transformou a vida na terra. E por que que isso aconteceu? Porque aqueles homens se submeteram em amor. Foram perseguidos, foram mortos, foram triturados, mas não abriram mão. Vem cá, racionalmente falando, você conhece alguém que teria a mesma postura por qualquer outra forma de crença ou de pensamento filosófico? E que pensamento filosófico teria o poder de transformar a humanidade inteira num período tão curto como foi o que aconteceu com o surgimento da igreja? Por que isso aconteceu? Porque o poder que mantém a igreja em pé é o poder verdadeiro, o único que existe. O mesmo poder que tirou Cristo do túmulo depois do 3º dia e o mesmo poder que o levou vivo para o céu e é o mesmo poder que garante que ele virá. Então, se você analisar nenhuma outra forma de pensamento filosófico ou religioso conseguiu em tão pouco tempo e se mantendo por tão grande tempo a capacidade de fazer com que as pessoas vejam de forma diferente. Então, não é a prova, não é a certeza, porque essa certeza não existe, mas é uma percepção para você fazer juntamente com seus alunos. Houve um homem que ele se disse mais famoso do que Jesus Cristo, John Lennon. E ele disse que depois de não sei quanto tempo, não lembro agora a frase exatamente, mas chegaria um tempo que as pessoas lembrariam dos Beatles e não lembrariam de Cristo. Ele foi morto a tiros por um dos seus maiores seguidores. Ou fã, né? Fã vem de fanático, por um dos seus maiores fãs. Então, é importante a gente perceber que não existe nada estabelecido pelo homem
que teve o poder de se manter transformador por mais de 2000 anos. Nem socialismo, nem marxismo, comunismo, capitalismo, enfim, não importa qual o sistema político, religioso, filosófico que você procure, nada se compara ao poder de Cristo. Então, esta é a certeza de que nós iremos nos encontrar com Ele lá na eternidade. Então, o propósito dessa lição é fazer com que seus alunos reflitam, principalmente, sobre o poder da perseverança, de continuar firmes na fé. Eu aceitei a Cristo porque reconheci nele o poder para a mudança que eu preciso. Ah, pastor, eu nasci na igreja, mas ninguém se mantém na igreja se não estiver convertido. Em algum momento, você tendo nascido na igreja, como eu nasci, ou você tendo se convertido, em algum momento da tua vida, você reconheceu que havia um buraco dentro de você que você não conseguia suprir com nada nessa terra. E foi em Deus, em Cristo, que você encontrou pela primeira vez aquela sensação de paz, de alegria e que fez todo o sentido na sua vida. Nós não podemos deixar esse fogo se apagar. Como é que eu faço para manter o fogo de uma churrasqueira aceso? Colocando mais carvão. Então eu tenho que ter o esforço, o empenho de continuamente voltar a Cristo como se eu estivesse voltando no dia em que me converti, me prostrando, clamando, chorando, não por medo, não por temor, mas reconhecendo que o amor dele é maior que tudo. É o amor dele que vai suprir o amor que teus pais não te deram, é o amor dele que supre a perda de um ente querido, é o amor dele que te dá segurança para enfrentar a velhice, para enfrentar os dias que vão vir pela frente. Então que nós possamos lembrar os nossos alunos, e você também, o poder do amor salvador de Cristo. E por isso, é nossa missão perseverarmos nessa fé e nessa confiança. Espero ter te ajudado. Hoje é uma aula rápida, muito sucinta com relação ao conteúdo, mas muito profunda com relação ao seu propósito. Então, reflita com seus alunos sobre o dia da salvação, o dia da conversão, o dia da mudança. Quantas promessas ele fez ali de que estaria firme com Cristo por toda uma vida e porque rapidamente outras coisas entraram na mente dele, tomando tempo através de mídias sociais, celular e outras vontades, ansiedades e necessidades de satisfação. Então faça o teu aluno refletir que vale a pena a gente manter acesa a nossa fé, confiança e dependência de Deus, porque o amor dele ainda é poderoso para te suprir e te transformar, tá bom? Muito obrigado por você estar comigo aqui, Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Fica na paz.